Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 20 de outubro, terça-feira, da 29ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, nos pede a vigilância. É importante que estejamos acordados, despertos para a vinda do Senhor. Esta vinda, sobretudo, retrata no Evangelho de hoje e nos remete à segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para nos julgar, para nos salvar. É importante que estejamos em estado de alerta. E Jesus utiliza duas imagens para retratar, para demonstrar o nosso estado de vigilância que precisamos desenvolver. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que significa os rins cingidos? Para a Sagrada Escritura, os rins nos remetem às paixões, aos sentimentos, às emoções. Então, cingir os rins significa ter autodomínio, autocontrole sobre as nossas paixões, os nossos sentimentos. Poderíamos também lembrar aqui sobre os pecados capitais, ter autodomínio diante da ira, diante da luxúria, ter autodomínio diante da raiva, diante da cólera, do descontrole. E há algumas passagens interessantes na Sagrada Escritura que os rins nos remetem às emoções. Por exemplo, no Salmo 7, versículo 9, nos diz o autor sagrado: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Os rins são colocados ao lado da palavra corações. Então, Deus prova os corações e os rins, os sentimentos, os pensamentos. E ainda no Salmo 26, versículo 2, nos diz o autor sagrado: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. E assim sucessivamente. Eis que nosso Senhor também quer dizer que os rins cingidos significa pressa. O povo hebreu, quando estava saindo do Egito, nos diz o livro do Êxodo: é assim que deveis comer o cordeiro, pois era Páscoa, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão, ou seja, em estado de prontidão. Cingir os rins significa estar pronto, ou seja, a roupa precisa estar apta para a caminhada, para correr, porque o povo hebreu naquela época utilizava túnicas, e as túnicas eram longas e dificultava a caminhada. Então, quando se colocava um cinglo, ou seja, uma corda, um cordão sobre a túnica, no caso sobre os rins, então poderia se adaptar a roupa, levantar um pouco mais a túnica para que se facilitasse a caminhada.
Então, cingir os rins significa estar em estado de prontidão. E as lâmpadas acesas nos remetem à parábola das 10 virgens, que o esposo virá, e é importante que as lâmpadas estejam acesas para que possamos ir ao encontro do Senhor que vem. E lâmpadas acesas numa casa significa que alguém está acordado, sobretudo na época de Jesus. Então, naquela casa, há alguém que não está dormindo, está em estado de alerta, e o Senhor vem como um ladrão. É importante que estejamos preparados. E nosso Senhor ainda utiliza a imagem de um senhor que está num casamento e volta a qualquer momento. E é importante que os servos estejam acordados para quando ele bater à porta, os empregados acolhê-lo. E neste momento se invertem os papéis. Por isso que o Evangelho vai dizer: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. Ou seja, haverá uma inversão de papéis. Então, aquele servo que espera o Senhor se torna servo deles. Que belo isso! Quem obedece a Deus, Deus lhe obedece. E esse serviço foi prestado sobretudo no lava-pés, quando nosso Senhor coloca um avental, uma toalha na cintura, que nos remete também ao símbolo do serviço. O avental é o símbolo do serviço. Se ajoelha diante das criaturas, como disse São Bernardo, pois Jesus nos criou, tudo foi feito por Ele, e o Criador se ajoelha diante das criaturas e lava-lhes os pés. Sim, amados irmãos e irmãs, quando nós nos tornamos servos de Cristo, Cristo se torna o nosso servo por excelência. Que privilégio, que dignidade! Então, aquele Senhor que vem a qualquer momento exige de nós a atitude de alerta. E é a oração que faz com que nós estejamos, sobretudo, preparados para a vinda do Senhor. Que antes de vir na segunda vinda, vem através da sua palavra, vem através do irmão, vem através da Eucaristia. Então o Senhor passa a todo momento e Ele virá uma segunda vez para nos julgar, para nos salvar. Estejamos preparados com rins cingidos e lâmpadas acesas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.